Muito bem, meninos. Hoje nós vamos ter uma aulinha importante. Vamos falar sobre elevadores, ok? Então, da listinha aí, todos os exercícios que forem de elevadores, vocês também terão condições de resolver. Então, nosso tema aqui, nesse momento, elevadores. Meninos, geralmente, o pessoal trabalha com fórmulas mais prontas, só que aí fica muitas situações para você ficar decorando. Eu prefiro te ensinar a fazer a fórmula. E aí, quando tem elevador, você desenha um elevador pequenininho perto do lado ali da prova e você monta a fórmula de acordo com a situação. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Eu vou fazer aqui elevadores, tá? Um elevador, dois elevadores. Vou acertar aqui. Vou fazer 4 elevadores aqui. E eu vou separá-los melhor. Cadê a seleção? Vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui. Deixa eu ver. Isso. Quanto mais. Isso. Ok. Vamos ver se vai funcionar assim. Primeira coisa. Nós vamos trabalhar, entender o que vale, o que eu ensinar aqui vai valer para quando o elevador estiver fechado, tá? Depois eu mostro um exemplo e beleza. Eu vou colocar o que geralmente aparece é quando tem um elevador e eles têm uma pessoa lá dentro ou uma caixa lá dentro, tá bom? Então eles colocam alguma coisa dentro do elevador. No caso, eu vou considerar essa caixinha aqui dentro do elevador. Em todos os elevadores, eu vou pôr uma caixinha dentro. Lembrando que essa caixinha pode ser uma pessoa dentro do elevador, né? Qualquer coisa que esteja dentro do elevador. Esse tipo de exercício não leva em consideração a massa do elevador. Porque geralmente esse tipo de pergunta aqui, ele vai perguntar para você qual é o peso aparente. Geralmente tem uma pessoa que subiu no elevador com uma balança calibrada em newtons e você vai perceber que vai acontecer uma mudança aí, ele pergunta o peso aparente. Qual é o peso aparente da pessoa? Tá? Então, para exercícios onde você vê que perguntou qual é o peso aparente, é uma coisa interessante, é essa forma que você vai resolver. Vamos entender o que é isso aí? Então, eu vou mostrar para você, depois a gente volta ali, tá? No elevador, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma subida e uma descida. Quando o elevador está aqui, parado, embaixo, você entra no elevador, certo? Você vai lá, você está andando feliz da vida. Opa, vou no elevador. E aí você vem correndo para o elevador e entra no elevador. E aí, quando o elevador começa a subir, te dá uma sensação na barriga, um friozinho na barriga, ok? Aí o friozinho na barriga passa. E você continua subindo até onde você quer chegar. E a hora que você está chegando no andar, e aquele friozinho na barriga vem de novo. Não é isso que acontece quando você está no elevador? Então você tem 2 momentos de friozinho na barriga, quando ele começa a andar e quando ele começa a parar. Então, no início da subida, você sente friozinho, e no início da descida, e no final da subida, você também sente friozinho. Nesse percurso aqui, não tem friozinho, tá? Nós já vamos ver o porquê. Mesma coisa, a mesma ideia que eu quero trazer aqui, ó, é na descida. Você está lá em cima, feliz da vida,
Aí você entra no elevador. Você fala, vou descer de Eleves. Aí você tá lá, todo tchuquinho da vida, e você vai começar a descer. Você aperta o botão, o elevador vai descer, sente aquele friozinho na barriga, e de repente o friozinho passa, e você começa a descer. Só que quando você vai começar a parar, o friozinho volta, né? Aquele desconforto volta, né? Você fala, ai meu Deus, ai parou, chegou, e você sai do elevador, né? O mais rápido que você pode, você sai desse elevador. Geralmente é assim, né? Uhul. Muito bem. Para quem não entendeu, né? Fica aí a dica do Naruto. Agora, veja bem. O que eu quero que você entenda, o que a gente vai calcular não é essa parte aqui que não tem friozinho na barriga. Essa parte aqui que não tem friozinho na barriga, tá? É aonde você tem velocidade constante. Então aqui a velocidade é constante, então para mim não vai importar o cálculo. E aqui também velocidade constante. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Quando o elevador começa a subir, tá? Quando você está parado numa superfície, você está parado numa superfície lá. Vamos entender o seguinte. Calma que isso aqui ele é complicadinho para explicar mesmo, então vou dar várias situações. Imagine que você sobe numa balança. Uma balança. Sabe aquelas balanças de farmácia? Você subiu na balança. O que você faz lá? Você mede a sua massa e não o peso, certo? Certo, isso eu já entendi, professor. Então você tem uma força-peso aqui. E a gente pensa, o que será que a balança mede? A balança não vai medir a força-peso. A balança mede a compressão que você faz. Então, olha que legal. A balança, ela mede a força normal, tá? Ela mede a força normal, né, de reação. Você pode ver que se vier um engraçadinho aqui, colocar o pé e forçar, a balança sobe o número. Você não aumentou o seu peso, mas a compressão na balança mudou, porque tem um engraçadinho colocando o pé aqui, né, para ver você. Quando isso aqui acontece, tá? O ponteiro da balança muda lá. Então, porque você está aumentando o contato. Então, beleza. Deu para entender essa ideia. Quando você está numa superfície, você não sente friozinho na barriga. Você está no chão lá, por que você não sente friozinho na barriga? Porque quando você está numa superfície, não tem ninguém, você não está subindo ou descendo, não tem nada acontecendo, a força-peso é igual a normal, horizontal, né? No horizontal aqui, o peso é igual a normal, certo? Beleza. Imagina, você está parado lá, peso igual a normal. Quando o elevador começa a subir, essa força-peso com a normal, ela descompensa, ela não fica igual. Aquele momento de friozinho na barriga é exatamente o momento onde uma vai ficar maior que a outra. A hora que passa, que volta a velocidade constante, elas voltam a se anularem. Quando ele começa a parar, vai descompensar novamente. Uma das duas vai ficar maior, né? Se você pensar, o que acontece é o seguinte: quando o elevador vai subir, se você subir, colocar um hominho em cima da sua mão, você subir o elevador, ou seja, a sua mão, você percebe que a compressão aumenta. Né? Então a normal fica maior aqui embaixo, né? Porque aqui ele vai estar acelerando. Lá em cima, o elevador vai estar freando. Então ele vai meio que quase querer descolar do seu pé. Então, novamente, vai ter uma descompensação aqui. Então, o friozinho na barriga é causado pela descompensação entre a normal e a peso, ok? Então, agora vamos entender a ideia? Vamos voltar aqui. Tá, professor, mais ou menos eu entendi. Então, primeira coisa que você coloca é a força-peso em todas as caixinhas aqui dentro. A massa do elevador não estou considerando. Quero saber o peso aparente dessa caixinha. Tá, beleza. Então, todo mundo com força-peso. Todo mundo tem força-peso para baixo, bonitinho. Olha só, força-peso
força-peso. Show de bola. Vamos colocar força-peso para todo mundo, ó. Força-peso, 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 força-peso. E coloca a força normal também, não tem problema que está descompensada, tá bom? Não tem problema que está descompensada. Você vai simplesmente colocar a força normal. Depois nós vamos ver como é que funciona essa questão dela ser descompensada, tá? Descompensada, que eu quero dizer, é diferente da peso estando numa situação horizontal, tá? Então você tem aqui, ó, força normal, normal, normal. E aí, quando que vai ser os momentos que eu vou calcular isso? Então vamos aqui, ó. Nesse momento onde ele começa a subir, nós vamos dizer que esse momento aqui é o momento onde ele sobe acelerado. Porque ele está subindo com uma aceleração para cima, né? Depois nós vamos entender lá. Sobe acelerado. Aqui o elevador ainda está subindo, quando ele começa a frear, né? Ele ainda tem uma velocidade para cima, porém, ele está freando, existe uma aceleração para baixo, tá? Freando ele contra para parar. Ou seja, aqui ele está subindo, freando. Então ele sobe retardado. Tá bom? Ele sobe em movimento retardado. Tá bom? Aqui você vai ter, ele vai começar a descida no mesmo sentido da velocidade, vai começar acelerando. Ou seja, aqui ele desce acelerado. E aqui ele está descendo, ele continua a descer, ok? Com velocidade V, porém, você tem a aceleração para cima. Então ele está descendo em movimento retardado, desce freando, que tem que parar, né? Ele está descendo, a aceleração fica contrária à velocidade. Então nesse momento ele desce retardado. Então você percebe que você tem 4 situações? Então nós vamos analisar essas 4 aqui, ok? Então a primeira situação aqui em cima é quando ele sobe acelerado. Vamos colocar isso aqui, ó. Então a primeira é quando ele sobe acelerado. Ok? Subindo acelerado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, meninos. Tá gravando. Achei que eu tinha esquecido de apertar o botão de gravar, só faltava. Imagina. Vamos colocar esse aqui como sobe acelerado, tá? E esse aqui sobe retardado. Em movimento retardado. Ou seja, sobe freando. Tudo bem? Ou sobe em movimento retrógrado, tá? Também pode estar dessa forma. Aqui vamos colocar que ele desce acelerado. E aqui desce retardado. Como é que você vai montar a harmonia? Por exemplo, quem é maior? Sempre a continha tem que ser a maior menos a menor, né? Quando a gente tem lá, lembra que a gente tinha lá, por exemplo, vamos aqui para o negócio do faz tudo. Se eu tenho aqui um bloquinho, eu tenho uma força para a direita, força 1, uma força para a esquerda, para ficar força 1 menos força 2, isso aqui tem que ser maior. Como que eu sei qual é maior lá? Entende? Vamos supor que aqui fosse 30 e aqui fosse 10. Então seria 30 menos 10. É M vezes A. Isso aqui é a força resultante. Entenda o seguinte. A aceleração está apontando, né, o movimento dela, se a aceleração está para o lado direito, né,
Quer dizer, então, que essa força aqui é o mais forte, né? Eu vou mostrar para vocês ali. Quando ele sobe acelerado, olha só, ele sobe com uma velocidade V. Acho que é mais fácil eu mostrar aqui. Então, vou colocar uma velocidade V aqui do elevador, ó. Eu tenho uma velocidade V aqui para cima, porque ele está subindo. Então, aqui ele também sobe, velocidade V. Aqui ele desce, e aqui ele também desce. Todos esses verdinhos que eu coloquei, então, é o vetor de velocidade. Sobe acelerado, ou seja, acelerando para cima. Então, a aceleração aqui está para cima. Vamos colocar a aceleração aqui. Sobe acelerado. Sobe acelerando. Então, tem uma aceleração para cima aqui. Sobe retardado. Está subindo, mas a aceleração está para baixo. Ok? Desce acelerado. Está descendo, acelerando. Aceleração para baixo. Desce retardado. Está descendo, porém, a aceleração para cima. É o momento que ele começa a frear. Então, esse carinha aqui, aceleração. Então, olha só o que nós vamos fazer. Tudo isso daqui vai ser o seguinte, tudo isso aqui vai partir da força resultante, tá? Massa vezes aceleração. Essa é a fórmula do elevador. Só que cada caso é um caso. Ganha quem? Quem é maior? Normal é o peso. É maior aquele quem a aceleração aponta. A aceleração está apontando para a normal. Então, a normal é maior. Tá vendo? Ó? A setinha dela corrobora com a normal. Mesma coisa acontece aqui, ó. A aceleração aponta, né, a setinha dela para F1, ó. Então, essa aqui é maior, tá? Porque o movimento está para a direita. Beleza. Então, a aceleração está para a direita ali no caso, né? Está ganhando a aceleração para a direita. Então, você tem aqui, ó, velocidade para cima, está ganhando velocidade, então a normal é maior. Então, seria normal menos peso, ok? Normal menos peso. Então, quer dizer que nesse caso, tá? Vou fazer aqui, ó, vou puxar aqui do lado, ó. Você vai ter a normal menos peso é m vezes a. Pronto. Tem a nossa primeira relação. Segunda relação, sobe retardado. Ele aponta, a aceleração aponta para o peso. Então vai ser a mesma ideia, só que o peso agora é maior. Então você vai ter peso menos a normal é a massa vezes a aceleração. E só isso. Tá aqui a formulinha para resolver de elevador. E aqui você olha, ó, desce acelerado. A aceleração aponta para o peso. Então, essa relação aqui vai ser peso menos normal m vezes a. E, nesse caso, desce retardado. A aceleração aponta para normal. Então, vai ser normal menos peso é m vezes a. Tá? E tendo aqui... Muito bem. Ok, galera? Vale para tração, tá? Quando o elevador estiver fechado, aí vale a massa toda do elevador, sim. Só que aí fica no lugar de N. Então vai ficar tração menos peso, peso menos tração, mesma coisa. Tá? Vamos tentar fazer um exercício de elevador, lá da listinha de vocês, para ficar como exemplo, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu puxar aqui, vamos lá para a listinha de vocês. Essa aqui. Ó, aqui tem exercício para vocês fazerem. Deixa eu ver um de elevador topzera aqui, ó. Aquele ali é bom, esse aqui também é bom. Todos são bons aqui, né? Vou fazer o primeiro lá, né? Fazer o primeiro. Esse aqui eu vou deixar vocês fazer, esse aqui é legal. Aqui, o primeiro de elevador, ó. Esse 4, Dex PSEX. Vamos ler ele? O elevador possui uma massa de 1.500 quilos.
Eu vou já colocar o desenho lá, depois a gente volta para ler aqui. Vamos lá. Então, elevador, você vai lá e desenha o elevador. Ele falou que a massa desse elevador é 1.500 quilos. É a massa total dele. Vamos lá. Opa. Aqui. Considerando 1.500 quilos, né? Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a tração no cabo do elevador, quando ele, olha ali, ó, sobe vazio com a aceleração, está subindo acelerado. Ok? Está subindo acelerado. Então, ele sobe com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a tração no cabo quando ele sobe acelerado com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver. Ele quer saber a tração no cabo quando ele sobe, né? Ele sobe acelerado aqui, ó. Então ele tem uma nossa, peraí. Ele tem uma aceleração para cima aqui que vale 3 metros por segundo ao quadrado. Você já sabe que ele está subindo com uma velocidade, porque ele sobe acelerado, né? Então a velocidade dele está para cima. Quais forças está atuando no elevador? Vamos lá. Eu tenho a força peso. Por isso que ele me deu a gravidade. Para calcular o peso. Lembrando que peso, né? É m vezes g. A massa é 1.500 vezes 10. Então, o peso é 15.000 newtons. Então, você tem um peso aqui de 15.000. Ok. Ele quer saber a tração. E a tração, professor, você não ensinou a calcular a tração? É igual ao normal lá, né? O peso aparente, lembra que eu falei? Então, vamos calcular a tração no cabo aqui, ó. Tem um cabo só, ele me disse. Se tiver mais cabos, é 2T, enfim. Então, aqui, tração. Tração T. Te pergunto, sobe acelerado. A mesma regra que eu usei para normal, eu vou usar aqui. A aceleração está apontando para quem? Para a tração ou para o peso? Para a tração. A aceleração está apontando para cima. Então, a força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser o quê? Qual é a resultante? Qual é o resultado das forças? Então, vai ser tração, porque a ponta, a tração é maior, tração menos o peso. É a massa do elevador vezes a aceleração. E se tivesse mais coisa lá dentro, ia somar tudo. Assim, a massa do elevador é 1.500 e tem mais 1.000 quilos lá dentro. Então ia somar tudo, tá? Massa total. A tração eu não sei quanto é o que ele quer descobrir. O peso é 15.000. Cuidado, aqui é massa, hein? Peso é 15.000. É igual a massa, tá? A massa é 1.500 vezes 3 da aceleração. Ok? Então vai ficar o seguinte agora, ó. Tração menos 15.000 é igual 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 4.500. Isso aqui vai ser, a tração será 4.500 mais 15.000. Isso aqui vai te dar uma tração de 19.500 newtons. Muito bem. Galera,
principalmente nessas matérias, fiquem espertos, tá? Fiquem espertos. Porque olha só, se eu troco uma palavra do exercício, uma só, uma palavrinha só que eu trocar, eu vou fazer de novo a mesma situação, para você ver que vai dar outro valor. Olha só, se eu trocar uma palavra, ou o cara interpretar errado também, você tem aqui, ó, peso, vamos colocar tudo de novo, ó. Tem o peso, tem a tração lá em cima, a velocidade para cima, e vamos supor que no exercício eu falasse assim para você, ó, ele sobe em movimento retardado, pronto. Ou ele sobe sob frenagem, sobe freando, ok? Ou sobe com uma desaceleração de 3. Então, o caso aqui eu posso ter vários nomes para eu colocar, mudando uma palavra, que essa aceleração, ao invés de ficar para cima, a aceleração você teria que pôr ela para baixo. E se você esquecer de pôr ela para baixo, você vai errar o exercício. Você vai ver que vai dar outro valor aqui, ó. Nem sei quanto que vai dar. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Essa aceleração continua valendo 3. O peso, é a mesma ideia da massa aqui. Vamos colocar primeiro a massa. É 1.500 newtons. Peso, 15.000. Mesma ideia do exercício anterior. Então, agora a aceleração aponta para o peso. Então, a força resultante, massa vezes aceleração, vai ser o quê? É o peso, primeiro, menos a tração lá em cima. Isso aqui é a massa vezes a aceleração. O peso é 15.000. Menos a tração, que eu não sei, é a massa, que é 1.500, vezes 3. 15.000 menos tração é igual a 4.500. Agora você percebe o seguinte, essa tração, eu vou passar ela para o lado de lá, o 4.500 para cá. 15.000 menos 4.500, isso aqui é igual a tração. Repara, né, que se você fizer essa continha aqui agora, 15.000 menos 4.500 vai dar 10.500 newtons. É o valor da tração. Ok? Então você tem aqui um outro valor, porque a aceleração está diferente. E eu, se eu não me engano, eu acho que tem essa alternativa lá. Vamos dar uma olhada? Fica até curioso agora. Imagina se o cara interpretar errado e tem alternativa. E deixa eu ver. Não tem, que mancada. Eu colocaria. Meninos. Toma cuidado nas provinhas aí, tá? Fique esperto com o enunciado. Não perca de enunciado, tá? Meninos, feito aí de elevador, vou deixar esses aqui. Esse aqui é de elevador, dessa menininha. Qual mais tem de elevador aqui? Deixa eu ver. Esse da menininha. Esse aqui de elevador, ó, 4T. Então, em vez de ser uma tração na formulinha, tração menos peso, vai ser 4T, 4F, né? FF. 4F menos peso, ou peso menos 4F. Tá? Então, só cuidado com isso, que você põe junto ali quantas forças são. É só isso. Tá bom, galera? Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa parte aqui de elevadores. Fiquem com Deus, bons estudos e até.